São 7h28. Para surpresa de ninguém, nem da Carla, nem minha, nem do Coutinho, nem de nenhum ouvinte, né? Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou pela primeira vez uma condenação do então juiz Sérgio Moro, agora os advogados se movimentam para entrar com o mesmo recurso, conseguir melar outras condenações da Lava Jato. As defesas do ex-presidente Lula, do ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, até o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, entre outros advogados, já afirmam que os casos dos seus clientes famosos, condenados, são semelhantes e por isso os processos podem ter o mesmo destino dado no veredito do ex-presidente da Petrobras, do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. A gente falou ontem aqui, a segunda turma do Supremo mandou voltar para a primeira instância o caso de Bendini por entender que não houve direito à ampla defesa, já que ele prestou depoimento para o Moro ao mesmo tempo em que os delatores que o levaram à sua condenação. Tudo junto e misturado. Ainda ontem, o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, com base nessa mesma decisão da segunda turma, na qual ele foi derrotado, né? Só ele votou de um jeito e todos os outros votaram de outro jeito, determinou que o processo sobre o Instituto Lula, que ainda não foi julgado, volte à fase de alegações finais, ou seja, agora a Justiça no Paraná terá de ouvir os réus novamente. Primeiro, os delatores, depois aqueles que foram acusados. O outro desdobramento anunciado ontem por Fachin é que o tema será levado para o plenário, não vai ser só a segunda turma que vai analisar. E dessa vez é um caso específico, né? Foi o pedido de habeas corpus do ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, também condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Fachin acha que vai conseguir, talvez no plenário, ter ali a maioria dos votos do seu próprio pensamento, e não como pensaram os ministros, a maioria, na segunda turma. É bom dizer que os delatores também têm culpa no cartório, mas houve essa interpretação jurídica aí de que eles devem falar antes do delatado. Ontem eu conversei com o Rodrigo Aidar, nosso colunista aqui do Com a Devida Vênia, né, para quem eu mando um abraço. O Aidar disse que havia uma lacuna na lei da delação premiada. É uma lei nova, teoricamente, de 2013. E nessa lei da delação premiada, não deixa claro ali, por exemplo, que os réus delatados teriam de falar por último no processo. Você tem os delatores, que são aqueles que acusam, e o delatado, que não faz acordo, delação premiada, por exemplo. E como não estava previsto nesta lei da delação premiada de 2013, o Moro deu prazos iguais, né, para que os réus delatados e delatores fizessem as manifestações finais. Talvez para dificultar mesmo ali, né? Mas fica evidente que essa decisão do Supremo também só foi tomada por causa desse momento que a gente está vivendo no país, depois que veio à tona aquela delação, aquelas conversas todas da Lava Jato, da tal Vaza Jato, né, que minaram os promotores de Curitiba e o próprio ministro Moro. E para mim esse é um ponto principal. A Lava Jato foi e é a maior operação de combate à corrupção nesse país, que prendeu governantes importantes, de presidente, ex-presidente da República, governador, ministros, empresários, né? E tudo que era necessário para melar ou desacreditar a operação veio por meio dos diálogos vazados pelo The Intercept. E aí vale a atenção de todos para a Lava Jato não naufragar, como aconteceu em outras operações que tentaram combater a corrupção e por conta ali de vírgulas jurídicas, entendimento diferente de um ministro do Supremo, essas operações desmoronaram. Aconteceu, por exemplo, na Operação Castelo de Areia. Então, toda vez que eu vinha aqui no microfone da Band News FM e lamentava que as mensagens trocadas por Dallagnol, por Moro e companhia ultrapassaram os limites que não deveriam ser ultrapassados, a minha preocupação era exatamente essa. Eu não estou nem aí para Moro, para Dallagnol ou qualquer ente público, mas minha preocupação é com a Lava Jato em si, já que pela primeira vez nós, brasileiros, vimos corruptos indo para a cadeia. Eu pensei que eu fosse morrer, nunca veria isso na vida, mas eu vi. Segundo a Lava Jato, 32 sentenças podem ser anuladas caso essa decisão tomada no processo do ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, seja repetida em outros julgamentos. E nesse instante estou para falar que vai ser mesmo, viu? Inclusive no plenário. A anulação poderia atingir, esse número é inacreditável, 143
dos 162 condenados na Lava Jato, ou seja, todos aqueles que foram delatados. E todos esses processos, em tese, teriam de voltar para a primeira instância. Só que muitos desses casos aí, os crimes já estariam prescritos. E as investigações poderiam simplesmente ser arquivadas. E assim, o que está em questão agora, importante dizer isso, não é o crime em si. Ninguém está falando, por exemplo, que o Bendini não ganhou uma grana da Odebrecht, não tomou um dinheiro quando era presidente do Banco do Brasil, da Petrobras. E sim esse processo que até acho justo, né, de ser o último a falar, né, de ouvir a testemunha e ele ser o último a falar. Agora, uma boa mesmo, eu entendo que há essa questão jurídica e acho que é um tema importante para o Supremo debater, e agora que a Vaza Jato saiu, o Supremo está mais forte para decidir o que bem entender. No meio do furacão da Lava Jato, o que o Moro falava era lei. Agora não, as coisas mudaram, né? Mas numa boa, alguém realmente acha que, por exemplo, se o Bendini falar por último, né, por mais que eu entendo que faça sentido total o acusado ser o último a falar num rito processual, seja lá qual for. Agora, vai mudar alguma coisa? O processo contra o Bendini, contra qualquer outro acusado da Lava Jato, ele sendo o último a falar, e insisto, acho que ele tem mesmo que ser o último a falar, mas vai mudar todo o processo? Porque se isso vai alterar o processo, isso já teria sido mudado lá atrás, numa segunda instância, por exemplo. Então, ainda que seja fundamental garantir o direito à defesa de acusados de crimes, essa decisão do Supremo, que agora deixou claro que o denunciado deve ser o último a falar no rito processual, algo que estava ali no limbo, né? Significa um retrocesso no quanto havíamos avançado no combate à corrupção no país. É um retrocesso porque joga um tsunami de água fria na esperança de ver a justiça ser feita. São casos históricos de corrupção no país, cujas consequências são avassaladoras. Eu já falei aqui muitas vezes que a corrupção impacta diariamente na vida de todo mundo e vai contaminando todas as instâncias, todas as áreas de um país, até chegar, por exemplo, no buraco da rua por onde está passando nesse momento todos os dias. E havia a esperança de ver crimes julgados, condenados, de ver gente graúda indo para a cadeia, para acabar com essa cultura de que o dinheiro compra tudo. E não pode comprar. Então é um retrocesso também, porque é um desperdício do dinheiro público. Eu explico. O dinheiro público financiou e financia uma operação de combate à corrupção que custa milhões por mês. E que agora muita coisa terá de ser refeita. E quem vai pagar novamente por tudo isso, na volta para a primeira instância, somos nós, contribuintes. E por último, porque faz com que a gente volte no tempo, para quando começou a operação lá atrás, já que os processos voltarão às suas fases iniciais, tudo de novo. Então, enquanto hoje nós, brasileiros comuns, estamos no dia 29 de agosto de 2019, muitos condenados, investigados, advogados, ministros do Supremo vão voltar, talvez lá em 2014, quando os processos estavam engatinhando, no início da Lava Jato. É fundamental que a sociedade, que não suporta mais a impunidade, a corrupção e que viu na Lava Jato, com seus erros, e tiveram muitos erros, e com seus acertos, um sopro de esperança de um país diferente, fique atenta com o que vai acontecer nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal. E vamos tocar o barco. 7h37, horário oficial.